A paz às irmãs e aos irmãos. Mais uma devocional no dia de hoje, né? Porém, hoje eu quero gravar um áudio de uma forma diferente. Quero gravar um áudio explicativo aos irmãos. E principalmente para que vocês entendam o porquê eu estar falando sobre emoções e sentimentos. Primeiro eu quero dizer aos irmãos que é um privilégio muito grande. Eu agradeço a Deus pelo anjo do Senhor, da Igreja Batista Central do Correio, Pastor Márcio, pelo privilégio que ele me concedeu de estar gravando esses áudios. Segundo, eu quero dizer para os irmãos que eu estou gravando os áudios e falando sobre sentimentos reais, sentimentos verdadeiros, porque eu acredito na palavra que diz que o maior testemunho que a gente pode dar são as nossas próprias experiências, sobre as coisas ruins e sobre as coisas boas também, porque elas são necessárias, é necessário a gente compartilhar. E a Bíblia fala muito, ao decorrer de Gênesis e Apocalipse, ela fala sobre sentimentos. A Bíblia ela fala que precisamos aprender a lidar com os sentimentos de uma forma saudável. Deus nos criou com sentimentos e emoções, meus irmãos. Dependendo de como lidamos com eles, né, os sentimentos eles podem ser bons ou ruins. E nós sabemos disso. Nós já vimos isso na palavra do Senhor e a gente vive isso. E a gente assiste isso em todo o tempo, no decorrer da nossa vida, da nossa jornada. Para que servem os sentimentos? Os sentimentos dão cor à nossa vida. Eles nos moldam, né? Eles nos moldam nossa personalidade, dão significado às nossas experiências. As emoções, elas ajudam a gente a entender o certo e o errado, o bom e o ruim, aquilo que a gente gosta e as coisas que a gente não gosta. E também nos ajuda a termos mais empatia e dar mais valor uns aos outros. Deus tem sentimentos, meus irmãos. Ele sente alegria, tristeza, satisfação, ira. Os nossos sentimentos são parte de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós, né? E nós, por termos sido nós fomos abençoados, meus irmãos, por Deus, por ter nos dado a emoção como uma bênção. E aí, como nós temos o livre-arbítrio, a gente decide ali como a gente vai direcionar, né? Muitas pessoas se envergonham de pedir ajuda, seja pastoral, ou até mesmo, né, na palavra do Senhor, de compartilhar com alguém. Outras também sentem vergonha de procurar ajuda clínica, porque às vezes pode ser um estímulo do seu próprio corpo que provoca determinadas reações. Mas como tudo na nossa vida, os nossos sentimentos são afetados principalmente, meus irmãos, pelo pecado. E o pecado, ele distorce tudo que Deus criou para ser bom. E Ele criou as emoções para ser bom. E por causa disso, os nossos sentimentos podem nos enganar, prender, nos desviar do caminho, do que é certo, nos causar sofrimento. Vai lá em Jeremias 17:9. Aí, como lidar com os sentimentos? Para lidar com os sentimentos, a gente precisa também entender João 17:17, né? Aí, continuando, nós precisamos ser controlados pelos nossos sentimentos? Não, nós não precisamos. Mas se nós formos lá, devemos nos submeter e submeter os nossos sentimentos a Deus, 2 Coríntios 10:5. E mesmo quando os nossos sentimentos dizem algo diferente, devemos escolher acreditar em Deus e podemos mudar os nossos sentimentos. Está lá em Romanos 12:2. Então, no dia de hoje, eu só quero discorrer um pouco com os irmãos que existem muitos sentimentos. Eu identifiquei mais de 300 sentimentos. A gente poderia sentir um a cada dia do ano. As emoções, elas são mais resumidas, né? Mas a gente ainda vai falar sobre muitas coisas, sobre culpa, tristeza, alegria e muitos outros assuntos que a gente vai abordar, mas à luz da palavra de Deus, porque eu acredito
que esse instrumento tão valioso, tão precioso, esse manual tão significativo que o Senhor deixou para a gente nesta terra e neste mundo, é para que a gente possa ser guiado por Ele, que é a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, que é a luz que a gente precisa, o alimento, o líquido, todas as nossas necessidades a gente encontra na Palavra do Senhor. Então, meus irmãos, seja com emoção ou sentimentos, vá na Palavra do Senhor. Você vai ter lá, você vai encontrar um caminho para cura, um caminho para você discernir, um caminho para você, de fato, acreditar no que eu estou falando. É a luz da Palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por cada irmão que ouviu este áudio até o fim. E pelo privilégio, Senhor, de podermos ainda continuar a compartilharmos da Tua Palavra, seja através de áudios, através de vídeos, através de cultos, mas nós somos um povo livre e graças a Deus por isso. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.